Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para abençoar a sua vida através da poderosa Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as manifestações da glória de Deus, a maneira com que Deus se revela ao homem. Eu quero que você dê atenção a essa mensagem. Ela vai te ajudar a se relacionar com Deus. Venha conosco. Deus quer abençoar sua vida. Vamos ler um texto na Palavra de Deus. Eu quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo 40, o verso 5. Diz assim: E a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero falar sobre um dos assuntos mais interessantes da Bíblia. Eu quero falar sobre a glória de Deus. O tema da mensagem é as 3 fases da manifestação da glória de Deus. Quando a gente fala da manifestação da glória de Deus, nós estamos falando de algo muito sublime. Estamos falando da manifestação de Deus, não é? No meio do seu povo. E o que é isto? Nada mais é do que a presença, a poderosa presença de Deus no nosso meio. Agora, nós precisamos entender que para se relacionar com Deus, que é invisível, Deus é invisível, Ele não possui um corpo como o nosso. O que acontece? Justamente o fato dele ser invisível, para nós nos comunicarmos e para nós nos relacionarmos com ele, nós precisamos entender, compreender bem essa questão da sua glória. E eu li um versículo que, na verdade, é uma profecia. Eu não quero me ater bem ao momento profético que o profeta Isaías está falando, mas apenas extrair desse versículo 5 do capítulo 40, justamente essa expressão: e a glória do Senhor se manifestará. De que forma essa glória se manifesta? E é justamente aí que nós queremos enfocar 3 aspectos dessa glória do Senhor. Primeiramente, eu quero falar sobre a glória do Senhor como resplendor e majestade de Deus. Vamos entender isso. O primeiro aspecto que eu quero abordar é a glória do Senhor manifestada aos homens como resplendor e majestade de Deus. É uma glória, esse aspecto aqui observando, é uma glória tão grandiosa, vou repetir, ela é tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-lo e continuar vivo. Quando muito pode servir apenas uma rápida revelação, um lampejo, vamos assim colocar, da manifestação de Deus na sua essência. Porque Deus, essencialmente, é um ser espiritual. E nós, nesse corpo corruptível, nesse corpo mortal, nós não conseguimos ver a glória do Senhor e permanecer vivo. Porque Deus é um ser espiritual e nós estamos num corpo carnal. Então veja só, poucos homens da Bíblia tiveram o privilégio de ver esse lampejo da glória de Deus da forma que é. Quer lembrar de alguns casos? Moisés,
O próprio Moisés, ele teve esse privilégio de ver um lampejo dessa glória como resplendor maior da majestade de Deus. Deus na sua essência, para usar uma expressão mais simples de ser compreendida. Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel também teve o privilégio de ver um lampejo da glória de Deus, mas ficou pasmo 7 dias. Sabe o que é isso? 7 dias ele ficou pasmo, tamanha manifestação da glória de Deus na vida dele. Daniel, um dos maiores personagens da Bíblia, ele também teve o privilégio de ver a manifestação da glória de Deus, e a Bíblia diz que ele caiu, não é? Sem forças, precisou inclusive ser ajudado por um anjo que veio para consolá-lo e ajudá-lo. O profeta Isaías entrou em desespero quando ele teve no capítulo 6 do seu livro, ele ficou desesperado, dizendo: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi privilegiado, porque um anjo pegou uma tenaz, uma brasa do altar do Senhor, veio, tocou nos lábios de Isaías e o seu pecado foi transpassado. Porque mesmo o profeta, como era, ele era pecador. E nós precisamos saber que também nós somos pecadores. E como homem que somos, nós ainda não estamos credenciados a ver Deus como Ele é. Quer ver? Olha, eu preciso ler para provar o que eu estou dizendo. Em Êxodo, capítulo de número 33, o versículo de número 20, quando Moisés roga a Deus, não é? Para que Deus mostre a ele a sua glória, para que ele tenha o privilégio de ver a sua glória. Outro dia eu falei sobre isso aqui no programa Palavra de Fé, e eu mostrei que quando a Bíblia fala que Deus falava com Moisés cara a cara, Deus está usando aqui uma linguagem de figura, mas na verdade Moisés ouvia a voz de Deus. Literalmente, ele ouvia Deus falando com ele. Agora, veja que aqui ele vai pedir para ver Deus na essência, essencialmente como ele é. O versículo 18 diz assim, então ele disse, rogo-te que mostre a tua glória. E aí veja só, o versículo de número 20 diz, e Deus disse, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que eu vou passar, né? E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, amados, a primeira fase da manifestação de Deus é essa glória, como resplendor da sua majestade maior. Vai chegar um dia que nós poderemos ver Ele como Ele é, mas por enquanto não. E eu explico isso um pouquinho após o intervalo que nós vamos fazer. Um momento só, nós vamos fazer um intervalo comercial e já volto com esta mensagem, as 3 faces, ou melhor, as 3 fases da glória de Deus. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à nossa palavra, estamos falando sobre as 3 fases da manifestação da glória de Deus. E eu quero mostrar aqui, eu estava falando sobre a primeira fase, que é justamente a glória como resplendor e majestade de Deus.
E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que vai chegar o dia que nós poderemos ver Deus como Ele é. Está escrito lá na carta do apóstolo João, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e como Ele é, nós o veremos. Por que isso será possível? Porque aí nós também já haveremos ter assumido um corpo glorioso, incorruptível, imortal, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Quando o homem for renovado, reestruturado, a Bíblia diz que os vivos vão ser arrebatados e os mortos ressuscitarão primeiro e vão juntos encontrar com o Senhor nos ares. A partir desse momento, aí nós estaremos credenciados a ver Deus face a face, como Ele é. Mas enquanto isso, vamos nos contentar com os dois aspectos que nós podemos nos relacionar com Deus. O primeiro é esse, o segundo qual que é? O segundo é a glória como presença visível de Deus no meio do povo. Aqui já é diferente. Esta é uma manifestação de Deus em nosso meio, de forma a poder sentir, nós podemos sentir a presença em nossas vidas, apesar de não vê-lo literalmente. A palavra hebraica, não é? Que está no hebraico, é Shekinah. O que quer dizer Shekinah? Shekinah significa habitação de Deus, não é? Exemplos que nós poderemos aqui ilustrar dentro desse segundo ponto. A coluna de nuvem de fogo que havia à disposição de Israel, à noite e durante o dia. À noite era uma coluna de nuvem que protegia o povo do sol. À noite, durante o dia era uma coluna de nuvem. À noite, uma coluna de fogo. O que é aquilo? Nada mais do que a manifestação da glória de Deus que estava lá. E o povo via aquilo. E nem por causa disso eles morreram, porque ali já é uma manifestação da glória de Deus. Um outro aspecto, quando Salomão vai inaugurar o grande templo que ele construiu, a Bíblia diz que, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 1, fala que toda a casa encheu da glória de Deus. Isso está falando de que a presença de Deus foi tão forte que todos que ali estavam puderam ser envolvidos pela presença maravilhosa de Deus. E aqui eu quero falar um pouquinho, porque aqui que está a beleza da nossa fé, da nossa relação com Deus. Por que existem pessoas que conseguem se relacionar com Deus e existem outras que não conseguem? É porque tem muita gente que ainda não descobriu a essência, a beleza, a grandeza de se sentir a presença de Deus. Como é gostoso a gente sentir a presença de Deus e você poder ser envolvido por esse Shekinah, por esse poder sobrenatural de Deus. Irmãos, alguém diz assim: Deus não existe. Vai tentar convencer uma pessoa que já sentiu a presença de Deus de que Deus não existe? É impossível. Por quê? Porque, amados, é uma coisa tão forte, que jamais poderá ser tirado da nossa essência o gozo, a alegria, a satisfação de ter sentido a presença de Deus. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre isso. Se você ler, quer ver? Eu quero ler Êxodo 40, o versículo 40, versículo 36. Olha o que está escrito aqui. Veja só, 40, 36 de Êxodo. Diz assim, ó: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Era a manifestação de Deus ali para iluminar a trajetória daquele povo que estava se deslocando para uma terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Então aqui é a manifestação de Deus. Agora, quando você vem para o Novo Testamento, você também verá a manifestação poderosa do Espírito Santo no meio da igreja, no Pentecostes. Era
festa do Pentecostes em Israel, Jerusalém estava lotada de pessoas e de repente os irmãos estavam ali orando e veio um poder sobrenatural, como que o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. A glória do Senhor encheu toda a casa e os irmãos começaram a falar noutras línguas, inclusive línguas repartidas, como que de fogo. Coisa linda, tremenda. Então, amados, a manifestação da presença de Deus é o que nós temos de melhor. O cristianismo não teria razão de ser se nós não tivéssemos o privilégio de nos relacionar com um Deus que a gente não vê. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. E quero ver quem vai conseguir tirar isso que eu já tive o privilégio de sentir. Quando você sente Deus falando com você, quando você sente sendo envolvido por Deus, a gente se arrepia. É uma coisa extremamente saudável, gozosa, é uma alegria maravilhosa que a gente sente. Indescritível. Só quem já passou por isso é que pode explicar. Não é? Ou melhor, entender, porque por mais que a gente queira explicar, a gente não consegue. Esta é a segunda manifestação da glória de Deus, a glória como presença visível de Deus no meio do seu povo. Vamos fazer mais um intervalo comercial e em seguida nós vamos mostrar um terceiro aspecto dessa manifestação da glória de Deus. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre as 3 fases da manifestação da glória de Deus. E eu já falei sobre a glória como resplendor da grande majestade de Deus. Também falei sobre a glória como presença visível de Deus no meio do povo. Mas eu quero falar agora sobre a mais importante de todas elas, ao meu ver, que é a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Olha o que está escrito em João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e aos seus discípulos. E os seus discípulos creram nele. Então, qual é o terceiro aspecto dessa meditação? Quando Isaías profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo, diz que seria revelada a glória de Deus para que toda a raça humana pudesse o ver. E foi o versículo que eu li. Isaías 40, versículo 5. Você leu comigo, Deus falando que a glória de Deus haveria de ser revelada. E essa glória nada mais era do que uma profecia com relação à manifestação de Jesus. O mistério de Deus que esteve oculto por muitos séculos, mas que foi nos revelado nesses últimos tempos. E agora, toda a raça humana tem o privilégio de ver a manifestação maior da glória de Deus, que é Jesus. Queridos, você já parou para pensar na encarnação de Jesus? Porque você tem que lembrar que Jesus é Deus, antes dele ser encarnado. Ele já era Deus. A Bíblia diz que tudo que foi feito não foi feito sem a presença dele. Ele é Deus na essência, mas a Trindade resolveu se humanizar e através de Jesus
O Filho de Deus toma forma humana e ele vem se manifestar aos homens. E hoje nós podemos ver a sua face. Aleluia! Nós podemos contemplar, através das Escrituras Sagradas, tudo aquilo que Jesus fez. Aqui está mostrando que Ele se manifestou a sua glória, ou seja, a sua presença. E os seus discípulos acreditaram, creram nele. E o mesmo acontece conosco. Então veja só, João, nesse capítulo, nesse livro, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vou ler novamente esse versículo, porque ele é lindo, meus amados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se manifestou aos homens. Este era o grande mistério de Deus que foi oculto por muitos anos. Que os homens do Velho Testamento não teve o privilégio, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como o próprio Davi, como Samuel, como muitos outros, o próprio Isaías, não puderam ter o privilégio que nós temos. Eles não tiveram, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Mas Jesus veio, tomou forma humana, e hoje nós temos o privilégio de, através de Jesus, ter uma revelação maior do nosso Deus. Olha o que está escrito aqui, ó, no capítulo 1 de Hebreus. Esse versículo, para mim, ele é muito esclarecedor, lindo. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, não é? Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, aleluia, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus se revelou aos homens para que nós pudéssemos entender essa questão da glória, da presença de Deus. E eu quero que você, meu irmão, ouvinte do programa da Palavra de Fé, Deus está querendo que você tenha uma experiência verídica, verdadeira com Ele. Se você tem, ótimo, continua tendo. Agora, se você ainda não é uma pessoa de uma relação muito estreita, muito íntima com Deus, chegou a hora de você entender um pouquinho sobre Deus. Deus quer se revelar a você, porque se você tiver uma experiência com Deus, a sua vida vai mudar de água para vinho, totalmente. Escute uma coisa é eu chegar para você e dizer, olha, eu estou chupando essa laranja e essa laranja está muito doce. Você pode acreditar que a laranja está doce porque eu estou te falando, mas qual que é a verdadeira maneira de você saber se a laranja está doce? É provando dela. Prove de Jesus, meu irmão. Queira ter uma experiência verdadeira com Jesus. O maior interessado em se revelar a você é o próprio Cristo, que tomou forma humana, que veio cá e que passou por tudo que passou. Para quê? Para que você pudesse se relacionar a Ele. Quem nos leva, que nos religa novamente ao Pai é Jesus. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo que todas essas manifestações da glória de Deus, não é? No templo, em sinal de aprovação, tinha um objetivo: levar o povo a um profundo sentimento de humildade, oração, busca incessante da face de Deus e completa conversão dos seus maus caminhos para que Deus perdoasse a nação e dessa forma sarasse a terra. De nada adianta toda a suntuosidade dos templos que a gente conhece hoje, se a glória de Deus não estiver lá. Se a presença de Deus não estiver lá. Por isso, a nossa maior riqueza é a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus através do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de ter a oportunidade de me relacionar com o Senhor. Eu acabei de mostrar, Pai, as 3 fases da tua manifestação aos homens. E eu gostaria, Senhor, de que não só eu, mas todas as pessoas que estão ouvindo, que estão sintonizadas no programa Palavra de Fé e que oram comigo, Senhor, que elas sejam tocadas, acima de tudo envolvidas pela tua presença, pela tua glória. Porque quando o Senhor nos envolve com a tua presença, Senhor, os nossos temores vão embora, os nossos problemas vão embora, as nossas ansiedades, elas são dissipadas, porque a tua presença faz muito bem para a nossa alma, Pai. Então visite essa pessoa que está agora orando comigo, Senhor, que ele possa ser agraciado pelo poder do teu Espírito, Senhor. Venha abençoar cada um dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, que a tua manifestação, que a manifestação da tua glória seja real e literal nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. O tempo passa muito rápido, né? E a gente vai cada dia mais se aproximando do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Faz muito bem para a sua alma o contato com a Palavra de Deus. Então, desejo a você uma ótima semana, que Jesus te abençoe. Abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que a mão do Senhor esteja lhe acompanhando cada dia. Fiquem com Deus!